voltará. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Escatologia bíblica. Estamos estudando o assunto milênio. E hoje nós vamos a algumas definições que a Bíblia nos traz sobre este assunto. Te convido a estar comigo, pastor Paulo Rogério, falando de Danbury, em Connecticut. Ok? Vamos lá. Escatologia bíblica, aula de número 45. Bom, nós estamos no capítulo 20 de Apocalipse, não é? E, afinal, o que diz esse capítulo, não é, sobre a questão do milênio, não é? Então, primeiro, o que é o milênio? Não é? O período do milênio ele vai se iniciar após a grande tribulação e os acontecimentos que se darão com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Será o momento em que Jesus reinará de modo triunfal aqui na Terra. Ok? Então, é um período de 1000 anos em que Cristo reinará. Então, diz o seguinte, Apocalipse 20, 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um período de tempo. Isso nós vamos verificar mais para frente, a questão da soltura de Satanás e ele tentando o seu último golpe para destruição da humanidade e competindo com Deus. Bom, será um tempo em que a Terra terá a verdadeira paz, porque Cristo é o príncipe da paz, e ele será o rei que estará governando durante o milênio. O milênio é a prova final da existência eterna da soberania de Deus. Então, é sempre aquilo que eu repito. Às vezes nós achamos que o livro de Apocalipse não é para a igreja. Ele é para a igreja, porque se está na Bíblia, é para nós estudarmos. E essa última frase aqui, olha, soberania de Deus. Se Deus falou, ele vai cumprir. E o milênio, ele vai mostrar a soberania de Deus, os planos de Deus sobre paz, da qual ele idealizou, que começou lá no Jardim do Éden. E os planos de Deus não falham. Deus é atemporal. A Bíblia diz que o Senhor Deus é de eternidade a eternidade. Quem conta tempo somos nós, devido ao pecado. Então, nós contamos dias, anos, meses, horas, minutos. Então, tudo para nós tem que ter uma marca, tem que ter um início, um meio e um fim. Para Deus não é assim. Então, a questão da paz milenar é Deus mostrando a paz que ele projetou e que Adão e Eva viveram uma parte no Jardim do Éden. Mostra que Deus é soberano, ele cumpre. Vamos lá, a descrição do reino milenar. Veja bem, da agora para frente, o reino milenar, ele não é muito falado no Novo Testamento.
a não ser no livro do Apocalipse, né? Principalmente nesse capítulo 20, ele não é muito falado. Mas ele é bem descrito em alguns livros dos profetas do Antigo Testamento. Então, são profecias que foram faladas lá no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram. Ok? Então, nós vamos usar muitos textos do Velho Testamento para mostrar como será esse reino milenar que foi revelado aos profetas. Ok? Então, vamos lá. A descrição desse reino milenar, ou do milênio, é um período literal, quer dizer, vai acontecer de 1000 anos. Então, vamos começar a leitura. Período literal de 1000 anos terrestre, em que Jesus Cristo governará a terra a partir da implantação de seu reino com excelsa paz. Quer dizer, que não existe entendimento, não existe discernimento para nós ainda, mas ele será de sublime e extrema paz e justiça, nunca experimentadas na história da humanidade. Será um período com duração de 1000 anos, em que o Senhor Jesus será exaltado como desejado de todas as nações do mundo e Salvador de Israel. É aquela questão. Israel vai o reconhecer como o Messias prometido, como aquele que veio libertar esta nação do cativeiro para sempre. Será a plena vigência do reino universal de Deus na terra. O reino milenar de Cristo terá seu início logo após a volta triunfal de Cristo com a sua igreja, depois de ter sido perpetrada a grande vitória da Batalha do Armagedon. O julgamento das nações e a prisão de Satanás no abismo por 1000 anos. Esse julgamento das nações é a Batalha do Armagedon, ok? Não é o julgamento final. O julgamento das nações se dará ali, na Batalha do Armagedon, né, onde o Senhor destruirá os reis da terra. Nós já estudamos sobre isso. Né? Eles se apodecerão e nós lemos que virão as aves de rapina e comerão seus corpos. Ok? Cristo governará a terra com os santos a partir da cidade de Jerusalém, que se tornará a capital mundial do planeta Terra. Ah, pastor, mas a Terra está toda destruída, a Terra está toda acabada, não existe mais nada. É o reino milenar de Cristo, haverá paz como nunca experimentada na humanidade, haverá justiça como nunca experimentada na humanidade. Eu paro aqui. É isso que a Bíblia diz. Se haverá paz e justiça, com certeza, o planeta Terra estará nesse estado. E aqueles que conseguiram sair vivos da grande tribulação, mais a igreja de Cristo, mais os judeus que saíram também vivos da grande tribulação, experimentarão essa paz e essa justiça. E cabe a Deus, sendo da sua soberana vontade, fazer com que haja uma recuperação da terra ou não. Porém, eu não afirmo isso porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz a partir do milênio. A partir do milênio eu posso dizer o que está escrito na Bíblia. Ok? Mas para começar o milênio, se vai ter transformação, se não vai ter, como vai ter, é uma coisa que será revelada no céu. Vamos lá. Qual que é o propósito do reino milenar? O propósito é estabelecer o plano original do Éden, quanto à governança da terra pelo homem. Ah, mas o homem vai governar? Como assim? Sim, mas nós temos que ver que é governo. Mas o rei é Jesus, e haverá paz e justiça entre os homens. Então, é a governança que Deus planejou lá para o Jardim do Éden, quando formou Adão e depois formou Eva.
Deus criou o homem para governar a terra. Isso está bem claro, né? Lá em Gênesis capítulo 1, depois da criação, depois da formação do homem e do seu estabelecimento no Jardim do Éden. É só acompanhar aqueles primeiros capítulos de Gênesis, principalmente o capítulo 1 e o 2. O homem pecou. A terra foi amaldiçoada por causa do homem, o pecado entrou e ela foi entregue a Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Jesus veio à terra e morreu na cruz para resgatar o homem. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está dentro do plano original do Éden. É o ponto principal que você está vendo aí na tela. E Deus vem estabelecendo, né, os tempos e as eras e os acontecimentos para que haja, né, o cumprimento do seu plano original. Nós estamos aqui onde Cristo morreu para salvar os homens e os resgatar do pecado, de Satanás e das impurezas que a Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, falam abundantemente. Depois, veio o cumprimento do plano da salvação. Onde está o cumprimento do plano da salvação? A ressurreição de Jesus Cristo. Ali, tragada foi a morte pela vitória, como Paulo diz em Coríntios. Ali ele aniquilou Satanás. Agora o homem tinha, quer dizer, Deus tinha estabelecido uma ponte para o resgate do homem, Jesus Cristo, o Salvador. E aí o homem volta agora, né, passado essa era, entra o período do milênio. O homem volta a governar a terra, segundo a vontade de Deus, o plano original do Éden. Se Deus fala, Deus cumpre. O homem pode achar tardio, mas Deus cumpre. Então, o seu plano se cumpre aqui, onde o homem volta a governar a terra, segundo Deus planejou. Isso chama-se soberania de Deus. Amém? Continuando. Também, outro propósito. O cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para a nação de Israel. Você tem a parte do Israel físico, da terra de Israel, do povo judeu, daquele povo que está lá plantado no Oriente Médio, naquele pedaço de terra. Esse é um cumprimento que tem partes espirituais, mas é para um povo específico, que existe, que pisa num pedaço de chão, da qual eles chamam de Israel. Então, a nação de Israel ela será restaurada no milênio. É tanto que, primeiro, ela vem de uma guerra do Armagedon. Segundo, todos os judeus foram espalhados pelo mundo. Né? Desde o cativeiro da Síria, nunca mais se achou as 10 tribos. As 2 tribos de Judá e de Benjamim foram para a Babilônia. E, praticamente, elas também se espalharam pelo mundo. Né? Veio a perseguição do Império Romano, no ano 70, depois de Cristo. Tito veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. E depois, no Novo Testamento, já em Atos ali, nós vemos que houve uma grande fome e muitos dos judeus saíram da terra. Então, eles foram espalhados pelas nações. Ok? Então, Deus prometeu a Abraão que haveria uma nação e ele tem que restabelecer essa nação. O que nós dizemos, soberania de Deus. Ele falou, ele vai fazer. Vamos lá.
Israel será a nação sacerdotal de toda a terra. Por que sacerdotal? Ali estará o sumo sacerdote, Jesus Cristo, reinando durante o milênio. Então, Israel será a nação sacerdotal. Ok? Vamos lá. A liturgia do sacrifício será restabelecida de forma memorial. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, tudo aquilo que foi pedido no Antigo Testamento, que havia ali uma figura de Cristo, agora, com Cristo sendo o rei do milênio e o Messias prometido da nação de Israel, esses sacrifícios e liturgias que fazem parte da cultura judaica será reestabelecido, mas, porém, de uma forma memorial. Ok? E o quarto templo será reconstruído no milênio. Haverá, né, a reconstrução do templo na grande tribulação, onde o anticristo vai sentar, vai se dizer como Deus, e onde habitou a trevas, não pode habitar a luz. Então, esse templo, ele terá que ser destruído e reconstruído outro, onde a glória do Senhor estará presente. Não haverá a mancha do pecado. Isso, nós estamos dizendo, propósitos do reino milenar com relação à nação de Israel. Amém? Na próxima aula, nós vamos continuar com o milênio. E continuando os estudos e indo aos poucos, como nós falamos. Ok? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.